Sejam todos bem-vindos agora na nossa estreia, o Pod Titia. E hoje eu não sou a apresentadora. Hoje eu vou ficar aqui numa posição diferente, porque hoje é com a Lúcia Pezella. Olá, muito boa noite a todos, né? É com muito prazer que eu aceitei esse convite da Ana para vir fazer parte deste projeto, né? E assim, hoje a minha intenção é fazer uma entrevista com a Ana para a gente saber um pouquinho mais dela. Confesso que eu estou nervosa. A gente sempre fica um pouco nervosa, né? Principalmente porque esse é o primeiro programa, né, do Pod Titia, podcast. A intenção desse programa é realmente a gente falar de tudo um pouco, né? Sim. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar muito de desenvolvimento econômico, né? Nós vamos trazer a nossa opinião, trazer os nossos convidados, opinião de convidados, a ideia é essa. Mas para começar, né, a gente vai fazer uma coisa aqui que é entrevistar a Ana. Que é inédito, assim, inédito. Eu só tive uma entrevistinha de 10 minutos. Pois é, né? A gente sabe que você está aí, vem vindo aí numa situação de fazer um jornalismo investigativo, né? Sim. E o seu foco tem sido a pauta política, sim, né? A pauta política. E a gente também sabe que quando a gente fala de política, a gente agrada a uns e desagrada a outros, né? E aí, alguns assuntos de política são bastante polêmicos. Com certeza. E aí eu vou às perguntas, Ana. Vamos lá. Ana, o que te levou a fazer jornalismo político? Bem, na verdade, o jornalismo em si, ele apareceu na minha vida de uma forma despretensiosa. Eu tinha um hobby, era um segredo meu, ninguém sabia, nem meus filhos, nem ninguém sabia. E quando eu ia eu trabalhava numa escola, na escola Coronel Marcondes de Magos, isso em 2014, fevereiro de 2014. E eu ia para a escola e eu parava o carro, quando eu escutando o rádio, eu via algum assunto, eu parava o carro e eu me identificava como Ana da Vila São José. E fazia um comentário. E até que um dia, eu fiz um comentário, uma mãe ligou para lá e reclamou da limpeza da escola, a retirada de material, e eu fiz um comentário que dizia respeito ao município, a escola já tinha feito o requerimento para tirar o material inservível. Quem fala inservível? Só funcionário público. Sim. E aí o Eduardo Cursino me descobriu que era eu. Aí ele foi na escola, ele perguntou qual que é o seu nome e a sua matrícula. Quem que é a Ana da Vila São José? E eu fui transferida para uma escola, da escola para a Secretaria de Serviços Públicos. Porque já que eu estava reclamando ou justificando Sim. a limpeza pública, ele achou que eu deveria ir para o serviço público para poder aprender o serviço público. E foi aí que tudo começou, o jornalismo. Quando eu fui trabalhar na Rádio Metropolitana, a convite do senhor Silvio Sanzoni, eu falei para ele que eu só queria fazer comentários a nível nacional, que eu não queria mais me envolver no município. E foi o que eu fiz durante 4 anos. Saí candidata a vereadora, comecei a me envolver na política, comecei a entender um pouco mais da política. Só que aí o jornalismo político, no formato que está hoje, na realidade, se deu por conta do atual gestor, da atual gestão do município de Taubaté, me colocar num corredor por 6 meses sem trabalho. Um funcionário público recebendo seu salário de braços cruzados, sem nenhuma utilidade. Eu com 3 faculdades, pós-graduada, tendo condição de trabalhar, sabendo qual é o meu trabalho, sabendo quais eram as minhas obrigações e sendo colocada no corredor para ficar de braços cruzados. A gente se conheceu num momento onde eu tinha deixado também a prefeitura, né? Eu atuei na prefeitura aqui de Taubaté 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que vem a ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu me desliguei, mas eu não queria me desligar da parte de informar as pessoas do que está acontecendo. E aí eu recebi o convite para apresentar um programa na Rádio Cacique. E você logo em seguida Sim. veio para a Rádio Cacique, foi lá que nós nos conhecemos. Sim. A sua estadia, né, a sua passagem pela Rádio Cacique foi uma passagem bombástica, né? Porque você veio para o programa para falar de política, sua pauta era essa, né? Sim, a minha pauta, na realidade,
na Rádio Cacique era mostrar as verdades com relação à gestão pública atual e dar voz à população de Taubaté, que durou apenas 3 meses. Eu acompanhava os seus programas, aprendi muito com você, né? Porque eu nunca fui do meio jornalístico. Eu comecei ali na Rádio Cacique, fazendo uma coisa ou outra e tal. E a sua saída da Rádio Cacique, ela não se deu por falta de eficiência. Obrigada. Né? Porque você cumpriu muito bem as suas pautas, cumpriu muito bem o seu papel. Você acha que teve algum tipo de censura ou boicote? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque não havia nenhum motivo para que eu fosse convidada a me retirar, fosse demitida. E posteriormente, eu tenho isso como como é que eu vou dizer para ser delicada? É simples. A Rádio Cacique não recebia nenhum recurso, né? Nenhuma verba publicitária da Prefeitura Municipal de Taubaté. Com a minha saída, ela passou a receber verba publicitária da Prefeitura Municipal. É muito legal você ter dito isso, né? E você está informando as pessoas, porque assim, a gente sabe, a gente vê no cenário nacional e a gente vê no cenário municipal também, que existem aí muitas forças em cima da imprensa, né? Então, é meio que uma bola trocada. Tem uma força da imprensa para os governos, para os gestores, e tem uma força ao contrário, dos gestores do governo para a imprensa. E a gente sabe aí que no teu caso houve essa coincidência, né? Uma rádio que nunca recebeu verba. E diga-se de passagem também, além de nunca receber verba, quando eu estive na Rádio Cacique, as visualizações do meu programa, eu acho que não acontecia há bom tempo na rádio. Eu lembro que foi muito sucesso quando você chegou lá, deu uma alavancada muito boa na rádio, né? Você fez muito bem o seu trabalho, enfim, e acabou saindo. E aí, depois da Rádio Cacique, você chegou aí para alguma outra rádio, algum meio de comunicação? Não, porque quando a atual gestão assumiu, eu estava trabalhando na Rádio Metropolitana por 8 anos. Eu tinha 8 anos de Rádio Metropolitana. 8 anos. 8 anos. E aí, ele assumiu em janeiro começou a minha saga de muda de secretaria, vai para um corredor, vai para outro, vai para um corredor, vai para outro, todos sem trabalhar. Algumas pessoas que se diziam meus amigos, que se diziam, eram bem próximos de mim, pouco falavam comigo, porque era uma determinação que me deixasse assim, nos corredores, que me deixasse sem falar, sem eu nunca ter falado uma palavra de oposição do governo. Eu era apenas a funcionária pública de carreira de 14 anos, que serviu ao prefeito, ao ex-gestor, fez a sua função designada. Então, houve um negócio bem interessante. Eu falei uma única só vez com o prefeito José Saldi. Uma única só vez. Foi no primeiro dia que ele assumiu a gestão dele. Eu liguei para ele, falei: olá, prefeito, tudo bem? Boa tarde, aqui é a Ana Paula Zerbietti. Eu estou ligando para o senhor que eu estou na corregedoria do município, junto com a corregedora, e nós estamos aqui com uma situação assim, 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 com relação à educação. Estou ligando para o senhor para alertá-lo, para poder correr com isso, porque vai atrasar as atribuições e vai acarretar um problema sério com os alunos. Foi uma única vez que eu falei com ele, nunca mais eu falei com o atual prefeito. Nunca mais. Eu nunca tive uma exposição com o atual prefeito. Mas eu não sei o que aconteceu. E quando ele assumiu, passou 4 dias, já me tiraram dali, fizeram umas propostas que eu não aceitei, não condizia com o meu caráter. Tanto que o diretor na época falou pra mim: se você não aceitar, você vai voltar pro seu carguinho. Eu falei: carguinho que é meu de concurso. Então eu volto pro meu carguinho. Se são essas as condições, eu volto pro meu carguinho. E eu voltei pro meu carguinho. E aí me colocaram no corredor. Aí começou a ter uma certa indisposição dentro da Rádio Metropolitana. Porque aí eu já não estava mais, eu não tinha aceitado as condições que queriam. Porque era para eu fazer uma pauta positiva na Rádio Metropolitana. E eu ficaria com o cargo de supervisora técnica, que é um cargo que não precisa nível superior. Eu ficaria com o cargo de supervisora técnica e eu teria que falar bem da atual gestão. Eu falei: mas a gestão nem começou. Que condição é essa para me impor? Aí eu falei: não. Eu falei assim: não, ou eu tenho liberdade, porque
A antiga gestão, ela nunca me obrigou a falar bem dela. Ela falava o seguinte para mim: Ana, esclareça para a população o que ela precisa saber da atual gestão. Esclareça para a população. Use o microfone para levar a informação para a população. Como, por exemplo, certa vez, eu já falei isso na minha live, o asfalto parou lá no Parque São Luís e o pessoal começou a questionar. E eu falei para a população: olha, a empresa abandonou, vai ter que abrir uma outra licitação, porque a segunda concorrente que ganhou não quis. Então vai demorar. Então, eles nunca me pautaram. A atual gestão, a gestão passada nunca me pautou. E a atual gestão, ela já entrou me pautando. E desculpa, eu não aceito isso. E aí, o que aconteceu? Começou a gerar uma certa instabilidade dentro da rádio metropolitana. E aí eles me deram 3 férias seguidas. Quando eles começaram a me dar férias, eu falei: vou ser demitido. E foi dito e feito. Me deram 3 férias seguidas. Aí, o senhor Silvio Sanzoni, ele nunca demite as pessoas. Quem demite as pessoas é o RH. Mas ele marcou uma reunião e ele próprio me demitiu. Ele falou que era contenção de despesa, que não era nada pessoal, mas que era um ciclo, que ele gostava muito de mim e que era necessário encerrar o ciclo. Falei: tudo bem. Agradeci, saí da rádio de cabeça erguida, pagou todos os meus direitos, não tive problemas com receber um centavo, pagou todos os meus direitos. Eu falei pra ele que aí eu não ia cumprir o aviso, se ele podia me dispensar do aviso. Ele me dispensou do aviso, porque eles não queriam mais eu sentada na bancada. Sim. Eu não podia mais ficar sentada na bancada, porque eu já tinha assumido uma posição. E aí, o dono da Rádio Cacique veio e me convidou para ir pra Rádio Cacique com a pauta de levar voz para a população. Aí as outras 2 emissoras passaram a receber recurso e as outras nem abriram a porta. Enfim, depois dessa decepção, né? Vamos dizer decepção, porque quem está 8 anos trabalhando com comunicação, com rádio, fazendo seu papel, depois passa por uma estadia em outra emissora, tá lá fazendo seu papel. E assim, a gente sabe que algumas pessoas são movidas a dinheiro, algumas pessoas são movidas a aparência e algumas pessoas são movidas a trabalho. Como é que ficou na tua cabeça? Como é que ficou não, gente? Que eu sei como é que ficou, né? Eu sei muito bem como é que ficou. O que te fez falar assim: já que as portas estão fechadas, eu vou para minha rede social? Então, eu comecei a sofrer uma pressão muito forte dentro da Rádio Cacique. Muito forte, do proprietário, né? Porque ele falava que eu não podia falar, não pode falar, e não sei o que, não pode falar, e eu não entendia, porque eu tinha sido contratada para fazer um formato, tinha um editorial, e posteriormente o editorial mudou e eu não podia mais falar, e a cidade bombando. Aí, na época, o líder do governo era o senhor Marcelo Macedo, e ele foi num programa meu, e quando chegou no programa, acabou o programa, ele fechou a porta do estúdio e falou pra mim assim: para com isso, você está sendo usada, né? Você está sendo usada. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Você quer voltar para a prefeitura? O que você quer lá? Você quer, né, um cargo? O que acontece? O que você quer? Eu falei para ele: eu quero fazer o jornalismo independente. Ele falou: você está sendo usada, não deixem te usar. Eu olhei bem para ele e falei: não tira esse microfone de mim. Não tira. Porque se vocês tirarem esse microfone de mim, eu vou para as redes sociais. E nas minhas redes sociais, quem manda sou eu. Não tira. E eles acharam que era uma coisa que eu estava falando da boca para fora, eu acho. Porque não botaram fé. Não botaram. Na época, até o Padre Afonso, ele assumiu como secretário de governo. Sim. E ele, quando assumiu como secretário de governo, o Barão, o Diniz, estava tentando levar ele para a Rádio Cacique para fazer uma entrevista. E eles falavam: não, a gente não pode ir. Enquanto a Ana Paula estiver aí, não pode ir. Não dá. A Ana Paula tá batendo muito forte. Não pode. Ficou aquele não pode. E uma amiga minha parou com o carro na frente de uma clínica. Estava ele e o Barão conversando. E ela fotografou e falou: eles estão falando de você. Pois é, estavam. Muito provavelmente estavam mesmo. E ela escutou meu nome, escutou Sim. eles falando dessa conversa. E aí, o que aconteceu? Ele, posteriormente, quando eu fui demitida da Cacique, ele foi lá dar entrevista. E ele mesmo me chamou na prefeitura depois também para me ofertar um cargo, para eu parar de fazer, que no início virou a série Abandono, né? Ah, eu lembro. No início era a série Abandono.
Era a feira abandono, feito de forma muito artesanal, muito difícil, até que Deus colocou um anjo na minha vida, que foi a Nova TV Vale, que me deu aí forças e capacidade. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sofri. Sofreu muito, né? Sofri, chorei muito. Tentei, assim, pensei várias vezes em acabar com a minha vida, não conseguia me levantar, não conseguia sair, não tinha mais pessoas, né? Porque a gente acha que tem amigos, a gente não tem amigos tanto quanto a gente pensa. Depende de qual cargo você está ocupando, o que você está vivendo. Isso a gente conhece. E aí eu fiquei muito sozinha, fiquei muito solitária, fiquei muito triste, fiquei com a minha geladeira só com garrafa de água. Não tinha muita comida em casa, não. Foi muito difícil. Lena, a gente que te acompanha, né? Eu te acompanho, eu te conheci lá na Rádio Cacique, passei a te admirar muito pela sua honestidade e porque eu acho que você tem uma maneira muito linear de pensamento, né? Você não mistura atitudes e pessoas. Não. É tudo muito separado. Atitude, você contesta, a pessoa quando merece é uma coisa, né? Mas assim, normalmente você... normalmente não, totalmente, né? Isso que é jornalismo. Isso que é jornalismo. Você não tem esse envolvimento, não tem essa mistura, né? Isso eu acho uma coisa muito legal de você. Quando você começou a série Abandono lá, logo depois surgiu a história da titia. Como é que surgiu essa história da titia? A história da titia surgiu porque assim, eu sou uma coroa, né? Eu já vou fazer aí 50 anos, eu tenho 47 anos. E as pessoas gostam de querer denegrir a outra pessoa por causa de um pé de galinha, de uma ruga ou qualquer coisa assim. E aí, algumas pessoas de páginas, né, que têm receio de falar o nome, né, por conta de processo, etc e tal, começaram a referir a minha pessoa como titia, né? E aí eu gostei, porque eu nasci tia, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho 47 anos, eu tenho sobrinho de 58 anos, porque eu sou filha de pai velho, então eu já nasci tia, então pra mim era indiferente. Então surgiu a titia por conta de apelido, né? Apelido que me deram na rede social e eu abracei. Eu aprendi isso na escola, eu tive muitos apelidos, a titia, eu estava fazendo a conta esses dias, foi o 19º. Apelido muito meu. Bom. Então, esse tipo de apelido, bullying, essas coisas comigo, eu uso de degrau. É porque a gente é de uma época que o bullying a gente combatia. Eu uso de degrau. Pra mim, combatia fazendo bullying com o outro, a né? A dificuldade pra mim é um degrau. Ótimo. Ana, a gente conversando, algumas vezes a gente conversando, você me falou que estas pessoas que te jogam pedra ou que te deixaram no canto, elas fizeram a Ana de hoje. Sim. O que a Ana de hoje teria para falar para a Ana que estava conversando com o Macedo e o Macedo falou: Ana, estão te usando? Que ela estava certa da resposta que ele deu. Que mesmo na inexperiência, sem saber toda a dificuldade, que eu acho que se eu soubesse toda a dificuldade que eu ia passar, eu não sei se eu ia ter tanta coragem, mas como assim, eu não pensei, assim, como meu pai me ensinou que o caráter você tem que enfrentar, sim, né? E na Bíblia diz isso também, que você tem que pegar a sua cruz e carregar, você não pode sair dela, você sim, não pode deixar do lado, porque ninguém vai carregar por você. Eu simplesmente fui. Só que chegou um determinado tempo que as pessoas foram saindo, e pessoas próximas, muito queridas, foram saindo e eu não sabia lidar com aquilo porque eu estava ficando sem ninguém. E eu fiquei sem ninguém, porque foi aparecer novos amigos. Você é nova, sim, o Alex é novo. Sim. Pessoas que me acompanhavam há 10 anos me deixaram. Não posso ser vista com você. Se eu for ser vista com você, você vai me prejudicar. Então eu me isolei de tudo. Só que eu falaria para Ana Paula antes o seguinte: chora não. Chora não, só vai, porque lá na frente você tem uma faísca de certeza. Uma faísca bem pequenininha que você tá certo. Mas lá na frente você vai ter a certeza mesmo que você tá certo. Então hoje, quando eu vejo o município de Taubaté nas condições que ele está, eu olho pra mim no espelho e falo: Ei, Ana Paula,
Você fez certo em manter o caráter que o seu pai te ensinou. De falar, não, eu não vou me submeter e eu vou enfrentar. E enfrentei leões. E enfrento leões. Enfrenta, né? Enfrenta. Ana, a gente, tocando nesse assunto, né? Depois você começou aí com o programa da Titia mais forte, programa na Nova TV Vale mais forte. E agora você tem a sua live diária no seu Facebook, né? E só que assim, a fase que você entrou agora da live é uma fase onde tem muita coisa ruim vindo à tona. Sim. Né? E essas coisas ruins que estão vindo à tona, elas não tem nada a ver com a Ana Paula Zarbietti que está dando informação. Não, eu só dou informação. Mas tem gente que confunde ainda, né? Tem muita aquela história assim, né? O problema não é a mensagem, é o mensageiro, né? O problema é o mensageiro. Só que o bacana dessa atual gestão, se eu posso dizer assim, né? Mas eu acho que sim, é que eles dão a informação e a informação por si só, ela se desconstrói. E leva, tipo assim, às vezes 72 horas. Ela mesmo cai em contradição. Quando o atual gestor ou o secretário fala, mas tá tudo bem com a saúde. E aí aparece um vídeo de uma munícipe falando que não tá tudo bem. Você entendeu? Aí, não, tá tudo bem, agora pode fazer a compra no mercado com o cartão Mesa Taubaté. Aí aparece um funcionário desesperado que ele não consegue fazer a compra. Quer dizer, aí a culpa é minha? A responsabilidade é minha? Não! Então hoje a live, ela foi perfeita. E eu fiz a live porque eu não estava dando conta de ir para Guaratinguetá, onde é a Nova TV Vale, que também recebeu, né, ofertas aí para me dispensar. Gravar os videozinhos curtinhos da Titia. Porque era um gasto financeiro. Fora isso, o dono da TV tinha muita preocupação comigo de ficar indo e vindo na Dutra sozinha. E aí eu falei, bem, eu vou ter que fazer alguma coisa. E começou, esse ano principalmente, começou a chegar muita denúncia, muita informação, muitas pessoas falando comigo sem eu saber o que fazer com aquela informação. Porque é bem distinto. A Titia, ela é hoje a porta-voz da população de Taubaté. Tá? Mas a Titia, ela não é só uma pessoa que fica aqui na frente das câmeras falando. Porque nós temos eu tenho mais 3 pessoas junto comigo que me ajudam no processo de investigação do que é legal. E nós elaboramos denúncias e protocolamos no Ministério Público. Então nós temos ações, nós temos inquérito dentro do Ministério Público. Então não é uma rede social para falar, para se autopromover. É para realmente fazer a fiscalização do dinheiro público. Várias pessoas já falaram para mim assim, Ana, vai na porta da UPA fazer filmagem, vai lá entregar uma cesta básica, isso vai te dar voto, não sei o quê. Essa não sou eu. Essa não sou eu. Eu defendo o erário, eu defendo o dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro. Se isso vai dar voto ou não, desculpa, dane-se. Dane-se. Eu quero é que o dinheiro do contribuinte seja bem empregado. Eu quero que aquela moça que foi lá na UPA seja atendida. Eu quero que aquele dinheiro, que é o dinheiro do contribuinte, esteja voltado para a população. E não que esse dinheiro esteja indo para os bolsos de uma minoria, de apadrinhado, de cabide de emprego. Nós também fazemos denúncias, impugnações de licitação. Ah, mas aí o prefeito fala, mas a licitação está sendo impugnada para o escritório tal, não sei o que, não sei o que. Se o edital estivesse correto, não seria impugnado. É só fazer um edital correto. Se o edital estiver correto, não tem o que impugnar. Eu acho assim, essa sua postura de vir a público nas suas lives, né? Esclarecer que houve denúncia, que a denúncia foi bem estruturada e que por conta da denúncia você fala os resultados que estão sendo obtidos. Eu acredito que isso seja um trabalho aí de formiguinha, um trabalho muito pesado, mas um trabalho de formiguinha para mostrar para a população o poder que tem o cidadão. Sim. Cada cidadão Sim. importa, né? E o cidadão que tem esse dom, né? De realmente investigar e se empenhar em cuidar do erário, né? É um cidadão que deve fazer isso. Você já
você já recebeu muita pergunta de pessoas na rua? Como é que você faz a denúncia? Em cima de que você faz a denúncia? Não. As pessoas não são curiosas. Não, elas pedem para eu fazer. É incrível isso. Elas né? pedem para eu fazer. As pessoas, a maioria das pessoas, maioria, elas têm medo de se mostrar. E eu entendo isso. Eu entendo. Você já foi perseguida, porque né? eu sei o que eu sofro até hoje. Sim. Certa vez você falou pra mim assim, Ana, vem aqui no meu bar, vem tomar um drink comigo. Eu falei pra você assim, tem certeza? Você vai ser vista comigo. Porque eu virei uma leprosa política. Eu lembro disso, achei muito engraçado até. Falei, Ana, vem aqui, tô aqui no bar, vem tomar um negócio comigo. Você falou, você tem certeza? Eu falei, certeza do quê? Você tem certeza que você quer ser vista comigo? Eu falei, oi, o que acontece? Então, Porque, assim, a gente vivendo uma democracia, uma pessoa que não está fazendo mal para ninguém. Não. A gente ter esse tipo de receio, e eu sei que muita gente fechou as portas para você, eu sei que muita gente parou de conversar com você, eu sei que tem muita gente que tem medo de ser vista com você, né? E todas as pessoas, muitas pessoas me perguntam, falam, Lúcia, você é amiga da Ana? Eu falo, sou amiga da Ana. Ah, mas você sabe que a Ana é meio maluca, né? Você não tem medo de ser amiga da Ana? Falei, fala a verdade, você é maluca. Tipo assim, né? Tipo, por quê, né? Não, porque olha o que a Ana está fazendo com o governo. Eu falei, gente, eu gostaria... Poderosa! Exato. Eu falei, eu gostaria muito... Que fosse ela. Que fosse ela. Era mais fácil. Né? E que não fosse, assim, coisas que... Não, as coisas que estão acontecendo não estivessem acontecendo, sim. Né? Então é bem aquele negócio de... Você gostaria bem que eu fosse maluca, não tô falando gostaria bem que você tivesse maluca e que Taubaté tivesse acontecendo em Taubaté aquilo que foi prometido, né? Taubaté tivesse tendo aí um desenvolvimento econômico, uma segurança, hospital à altura, escolas à altura, porque é incrível, Ana, eu percebo muito que o taubatiano, ele acha que Taubaté é uma cidade pequena, né? É o terceiro maior orçamento da região metropolitana. É muito grande, né? Só perde para São José dos Campos e para Jacareí. Se Taubaté só perde para São José e para Jacareí, o que explica essa fase que nós estamos passando? O eleitor, ele confunde muito na hora do voto. Ele confunde um bom empresário. Sim. Ele é um bom gestor? Nem sempre. Quase nunca. Nem sempre, quase nunca. Por quê? Na administração privada, você pode fazer o que você quiser, desde que você não infringe as leis. Na administração pública, você tem que fazer o que está dentro da lei e você não pode nunca fazer o que você quer. Infelizmente, nós temos um gestor e a sua equipe que faz o que quer e acha que o dinheiro público, que o dinheiro do contribuinte, ele pode usar da forma que lhe convém. Prova disso é a reforma administrativa feita sem nenhum planejamento, sem fazer sequer saber da onde que estava vindo o impacto financeiro. E isso eu digo e não tiro a responsabilidade dos vereadores que aprovaram essa reforma administrativa. E estava escrito lá que a reforma administrativa ela ia ser bancada, falando na linguagem do povo, com o projeto da planta genérica, da atualização da planta genérica, ou seja, o aumento do IPTU. Então, eles fizeram com um orçamento ilusório, que eles não votaram. Não votaram por quê? Porque é uma pauta impopular. É uma pauta que não elege. E não vai votar. Então, não tem dinheiro. E eles precisavam fazer essa reforma administrativa para poder acomodar todos os acordos políticos. Hoje, nós temos secretarias no município de Taubaté que só tem chefe. Que só tem quem manda. Não tem uma estrutura administrativa, que eu já expliquei várias vezes na minha live. É secretário. Aí criaram o cargo de subsecretário. Pra quê? Secretário adjunto. Pra quê?
Tremembé excluiu o secretário adjunto. Taubaté criou. Aí colocaram secretário, secretário adjunto, diretor, gestor. Aí nós temos chefe de divisão, supervisor técnico e chefe de serviço. Tem secretaria que só tem 2 diretores e 5 gestores. E estagiário, né? Você entendeu? E aí quem faz o serviço é o funcionário público de carreira. E os demais ficam batendo cabeça dentro da secretaria. Então a atual gestão hoje, ela está desse jeito porque ela fez o que ela queria, junto com os vereadores, não sabe aplicar o dinheiro público, não ouve, inchou a folha de pagamento, chamou os fornecedores, aumentou os contratos, gastou de forma desordenada, porque fez o que queria. Mas eu vou fazer uma correção aí na sua fala, porque Vamos assim, lá. qualquer empresário, né? Qualquer empresário sabe que não pode gastar mais do que arrecada. Qualquer empresário sabe Você vai cutucar, que em período de crise, você tem alguns pontos que você consegue controlar. Então, Sim. primeiro é controlar sua folha de pagamento, porque você não pode deixar de comprar produto. Se você para de comprar produto ou para de comprar insumo, quer dizer, você para de trabalhar. Sim. Se você para de trabalhar, para de vender, para de produzir, entra menos dinheiro ainda. Então, insumo, produto, fornecedor, você tem que chegar ao fornecedor e falar: fornecedor amigo, se você quiser continuar vendendo seus produtos para mim, para que eu possa vender os seus produtos para o meu público, nós vamos ter que dar uma segurada aqui. Então vamos negociar prazo, vamos negociar preço, enfim. E aí, se ele tem um número X de funcionários, ele não pode aumentar o número de funcionários. Se ele pagou um aluguel X, ele tem que negociar também e falar: ok, não posso pagar mais aluguel. Sim. Então, se eu estou aqui nesse ponto e o ponto não está bom, eu tenho que dar uma consertadinha, uma reformadinha, mas isso não é coisa para eu pensar agora. O que eu preciso pensar é em manter o meu público comprando de mim, né? E expandir o meu mercado. Então, qualquer empresário sabe fazer isso. Com lei ou sem lei. Você vai fazer tudo que, né, a lei não te proíbe, você faz. E algumas coisas você tem que fazer, porque a lei te obriga a fazer. E você não pode deixar, né? Sim. Então, você tem seus contratos, você tem que cumprir, você tem que cumprir. Enfim. Então, nesse ponto que eu te corrijo. Então, eu acho que sim, o empresário, se ele for seguir as regras básicas de administração... É que a administração pública, Lúcia, ela é muito complexa. Mas se a gente não está falando... Ela é muito A complexa. gente não está falando das falhas do complexo, a gente está falando das falhas do simples. Então, do simples, até um administrador privado ele pode ser. Pois é. No simples. Mas quando ele se deparar, porque é uma prefeitura, é um Boeing em pleno voo. Vai ter que saber pilotar. Não dá tempo de aprender. Não dá tempo de você ficar aprendendo. Entendeu? Então, o empresário, ele está acostumado com o setor privado. Na economia, beleza. É básico isso que você está falando. Ele vai ter que fazer isso. Só que só isso não é suficiente. Mas pensa bem. Só isso não é suficiente. Sabe por quê? Não é suficiente. Não é. Se o setor público, ele tem regras. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo como não dá certo. Nessa atual gestão. É exato isso. Nessa atual então gestão. foi isso que eu quis dizer. Nessa o atual problema gestão. não é ser empresário ou não ser empresário. É que, Eu te falei, né? quase nunca dá. Quase Pois nunca. é. Tem as exceções, mas quase nunca dá certo. Quase nunca. Porque é muito complexo, a pessoa tem que se dedicar para aquilo. O tempo todo. Ela tem que ter vivido aquilo, ela tem que ter experiência aqui. Nós não Nesse conseguimos sentido, é. ser bons em várias Não. coisas. Por exemplo, se você é no ramo Você de tem que- empresário, se você tem é que- bom naquele ramo, você vai mudar por quê? É a mesma coisa. O empresário é uma coisa, a vida privada é uma coisa. A prefeitura ela não é uma empresa. Primeiro, ela não visa lucro. É a primeira coisa. O empresário ele visa lucro, a prefeitura ela não visa lucro. Mas não pode dar prejuízo. Entendeu? Mas o dinheiro que ela consegue Exato. economizar, ela tem que otimizar na população. Ela não é para você comemorar um superávit. Prefeitura não é para dar lucro. Exato. Se ela zerar, qual é o lucro da prefeitura? É o munícipe estar bem atendido com vida digna. Esse é o lucro. E é visar a ampliação dos serviços. Aí, te dou um exemplo dessa atual gestão. Eu estava dentro da sala do secretário, chefe de gabinete.
tentando lá ver o que ia fazer comigo, porque eles não sabiam o que ia fazer comigo até me colocar no corredor. Ele falou que é absurdo, para trocar o pneu de um carro tem que fazer licitação. Então, além do atual gestor não entender nada de administração pública, tanto que ele deu uma entrevista certa vez para a jornalista Monique Top, Sim. E ele falou nessa entrevista, poxa, licitação, tem que fazer licitação, é muito complicado, a gente não pode fazer nada que a gente quer, certo? Ele mesmo falou, aí o chefe do gabinete também não sabia. Então, ou seja, eles não sabiam nem que tinham que fazer licitação, nem qual era o trâmite. Então não adianta, Lúcia. Não, tá certo. Não adianta, se a pessoa não souber quais são, e não é coisa para qualquer um. Por exemplo, não adianta pegar a Ana Paula e colocar a Ana Paula para trabalhar dentro de uma secretaria de obras. Eu vou entender do administrativo, mas eu não vou entender do operacional, eu não vou entender das regras do setor de compras, eu não vou entender das regras do setor. Cada funcionário é diferente. As secretarias são diferentes, são independentes. Então, um gestor público ele tem que entender um pouco de cada secretaria. Porque o que eu percebo é que o gestor, de uma maneira geral, ele tem que ter pessoas competentes, cada uma na sua posição. Mas ele tem que ter a visão do todo. Porque quando falta uma ação de determinada secretaria, no caso do público, você tem um efeito dominó, né? Você vai arrastando tudo para baixo, né? Quando você faz esta analogia aí entre o setor público e o setor privado, eu achei que foi muito pertinente quando eu disse que qualquer gestor de qualquer empresa seguiria aí o básico, que é não gastar mais do que arrecada. E não contar com uma arrecadação que você ainda não tem, né? Nenhum gestor pode contar com venda futura, porque se a venda futura não acontecer, o que você vai ter é um belo de um prejuízo, né? Agora, quando você faz essa análise toda do que está acontecendo, conversa isso com a população, conversa isso com os vereadores, né? Muita gente da imprensa te manda aí uns recadinhos. Direto. Né? De que tá gostando, de que não tá gostando. E mesmo assim, tem gente que ainda fica defendendo o indefensável. Como que você se sente como jornalista, não como pessoa Ana Paula Zarbietti? Como é que a figura da jornalista Ana Paula Zarbietti, ela analisa pessoas que defendem o indefensável? Com relação à imprensa, eu tenho um grande pesar. Eu tenho um grande pesar porque ela está desinformando. Ela está manipulando a massa. Ela está se prostituindo por conta do dinheiro. É uma imprensa prostituta. Uma imprensa que, por causa do dinheiro, ela leva uma meia informação ou não leva informação nenhuma, ou leva uma informação mentirosa. É uma imprensa prostituta. Eu tenho vergonha e tenho um grande pesar de ver do que é capaz uma pessoa de fazer por conta do dinheiro. E se fosse um grande dinheiro... Sim. Que muda a vida, né? Não muda a vida. Não muda. E aí quando fala que Ana Paula é exagerada, o mundo vai acabar amanhã para ela, vai acabar ao meio-dia, como o Silvio Sanzoni disse na Rádio Metropolitana. Não me afeta em nada. Não me afeta em nada, sabe por quê? Porque os próprios fatos, as próprias coisas que estão acontecendo, sem cesta básica, sem compra do cartão Mesa Taubaté, sem medicamento de alto custo, sem médico, hospital fechando, consultório fechando, suspensão de exames laboratoriais, licitação suspensa, uniforme que é para uma criança de 11 anos serve para uma mãe de 35, kit material escolar atrasado, mais de 1.000 eventuais em sala de aula, eventuais que não passaram no concurso, sem o chamamento do concurso, a licitação da iluminação suspensa porque não passa o edital, porque o edital tem erros, tem vícios. É
um edital que está praticamente, sabe, seguindo as regras que eles querem. Então, quando acontece tudo isso, quando tem ação civil, de improbidade administrativa, de bloqueio de bens, então eu olho assim e falo, quem está errado? O mundo está acabando para quem? Para Ana Paula Zerbietti? Sim. Está acabando para mim, sim. Porque está acabando para o munícipe taubatiano e eu sinto as dores do munícipe taubatiano. Eu estou no lugar dos munícipes taubatianos. Não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Eu não uso o sistema SUS. Eu sou paciente renal desde os meus 16 anos. Se eu usasse o sistema SUS, eu estava morta. Eu estava morta. Eu passei esse período todo, de miséria, sem dinheiro para nada, que graças a Deus de janeiro para cá essa história mudou, com a minha médica do plano que me atendeu durante toda a minha vida, pagando o meu plano de saúde. Porque eu cheguei nela e falei, olha, eu fiz todos esses exames, preciso que a senhora olhe para mim, porque a partir de agora eu vou pro SUS, porque eu não tenho dinheiro para pagar meu plano de saúde. Ela falou, quanto é seu plano de saúde? Eu falei, R$530. Ela falou, eu pago. Todo mês você me manda o boleto, eu pago. E ela pagou meu plano de saúde esse tempo todo. Sobrava às vezes R$50, eu tinha R$100, eu ligava pra ela e falava, eu tenho R$50, paga só o que tá faltando. Porque eu tinha vergonha. Várias vezes eu falei pra ela, quer que eu vá faxinar a sua casa? Quer que eu vá limpar a sua casa? Quer que eu faça alguma coisa? Eu não uso o plano de saúde. Se eu usasse o sistema SUS, eu tava morta. Eu preciso de tratamento sério. Então, eu sinto as dores do taubatiano porque eu tenho uma irmã que usa o SUS, eu tenho uma mãe que usa o SUS, eu tenho amigos que usam o SUS. Agora, eu não preciso bater no peito, como alguns vereadores falar, eu uso o SUS igual a vocês, então eu sinto e não sei o quê. Sente nada. Se sentisse, não aprovava a reforma administrativa. Se sentisse, fiscalizava até a grossura do asfalto que é colocado na 9 de julho, porque ali vai dinheiro nosso. Se o asfalto está sendo colocado de forma mais fina, tá errado. Sente nada. Eu não uso o SUS e eu estou fiscalizando as contas públicas. Eu não preciso estar ali para ver o sofrimento da pessoa. Então eu não preciso ser pagar. Você não uso mesmo. Eu uso Unimed. E a Unimed também então, tem que usar lá em Pindamonhangaba, porque a atual gestão não consegue acertar o plano de saúde do servidor público do município de Taubaté. Ana, eu queria muito ter chegado nesse ponto da entrevista, né? Onde a gente fica pensando... Nós estamos vivendo um mundo muito polarizado, né? Então fica... Fulano defende A... Ciclano defende B. E eu percebo, posso estar errada, eu sou uma pessoa que procura estar sempre muito neutra e pegar o lado que é o lado certo. Se o certo é certo, tem que ir, acabou, né? E eu torço para que as coisas deem certo. Mas a gente percebe nesse mundo que tem muita gente muito com a cabeça muito fechada em eu preciso defender X ou eu preciso defender Y. E se surgir alguém, né? Eu estou defendendo X. Se surgir alguém defendendo Y, essa pessoa automaticamente se torna uma pessoa não quista no meu rol de amizade. Isso tem acontecendo muito, com muita frequência. E eu sei que você sofre com essas pedradas que não são nem para você. Então, sim, né? Se tem aí diz a lenda de que a Ana Paula ela está de um lado e não do outro. Você quer, diz a lenda de alguns apelidos meus que eu sou Ortizete, sou a viúva do Ortiz. Pois é. São essas coisas. E eu vou te ser muito sincera, né? Eu apoiei o Saldi, né? Fui secretária desse governo, apoiei o Saldi, apoiei as ideias dele. O plano de governo era um plano de governo que eu achei muito interessante. E aí, por motivos pessoais, não rolou, não continuamos, enfim. E eu nunca tinha conversado com o Ortiz Júnior pessoalmente. Sim. Nunca tinha conversado. Tinha sido muito atendida por conta do comércio, tinha sido muito bem atendida pelo professor Edson, que era vice-prefeito, pelo Johnny, que era secretário de desenvolvimento, pelo Márcio Carneiro, que era secretário de cultura, enfim, pelo Macaé, que era secretário de esportes. Mas pessoalmente com o Ortiz Júnior eu nunca tinha conversado. Eu conversei depois de que eu saí de lá. E quando conversei com o Ortiz Júnior,
Gostei da conversa que a gente teve, gostei da parte técnica dele e tal, mas enfim, muita gente veio me falar o seguinte: poxa, o Ortiz manteve os comércios fechados, como é que você foi conversar com ele, como é que você foi entrevistar ele? Eu falei, puxa, entre a pessoa Ortiz Júnior e o representante político naquela hora, o representante do governo naquela hora, eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu gosto muito de fazer essa diferença, né? Quem é a Ana Paula jornalista e a Ana Paula pessoa? Quem é o Ortiz Júnior prefeito? Quem é o Ortiz Júnior pessoa? Enfim, eu gosto muito de trabalhar essa ideia, por isso eu me considero uma pessoa muito neutra, muito tranquila na hora de escolher as pessoas com quem eu quero compartilhar as minhas ideias, porque não adianta a gente compartilhar a ideia com pessoas que não estão preparadas para as ideias, né? Então eu gosto muito disso, de ter essa liberdade de escolher. Você é uma amiga que eu escolhi ter, é uma pessoa com quem eu escolho compartilhar as minhas ideias por conta dessa tua percepção do que é necessário fazer. Você mesmo fora da política hoje, você percebeu que é necessário informar a população do que é correto, do que é errado e do poder que as pessoas têm quando fazem suas denúncias. Sim. Né? Seja denúncia para alguém técnico, para o seu vereador, ou para um jornalista, para alguém que possa a representar, ou seja, diretamente para o Ministério Público. Quando se organiza uma denúncia, o que a população precisa para organizar uma denúncia? Bem, primeiro precisa entender de ilicitude, né? Do que é legal, do que não é legal. Porque às vezes as pessoas agem muito com o coração, né? E muitas das vezes eu falo para eles, olha, desculpa, mas eu não tenho como eu denunciar isso, porque isso pode ser imoral, mas não é ilegal. Então tem que entender o que está dentro da lei, né? Para poder realmente fazer uma denúncia. Após o primeiro indício, né, vamos assim, de uma ilicitude, você vai ter que colher informações e colher evidências. Sim. Para poder. Tem a parte escrita, a parte, vamos lá, documental, a parte de fotos, o máximo de informação possível. Você tem que mandar essa denúncia através do site do Ministério Público. Eu não saio da minha casa para fazer a denúncia. Eu nunca vi o promotor face a face. Mas, primeira coisa é isso. E isso dá trabalho, isso leva tempo. Porque chega inúmeras denúncias. Inúmeras. Vou te dar um exemplo. Que aconteceu agora, que eles acabaram devolvendo, pegando de volta as áreas que eles doaram. Então eles tiraram o objeto. Conclusão, o inquérito perdeu a força porque eles tiraram o objeto, a prefeitura. A prefeitura recuou. Recuou. Nós fizemos uma denúncia de doação de área, que elas estavam doando áreas, né? E aí o Ministério Público averiguou que sim, que aquela área ali era uma área verde, era uma área da prefeitura. E que existe uma fila social, você não pode sair dando áreas por decreto. Sim. Quando o Ministério Público oficiou, eles fizeram o quê? E oficiou para que pagasse, inclusive, o que eles fizeram? Eles recuaram e pegaram a área de volta. Então perdeu-se o objeto, mas o objetivo foi alcançado. Sim. Nem sempre. O bem público foi preservado. Foi preservado. Nem sempre, que nem agora. Nós temos a denúncia da horta. Foi a primeira denúncia que eu fiz. Em 2021, em agosto de 2021, quando eu entrei na Rádio Cacique. Entendeu? Um vereador foi lá, me deu a entrevista, ele estava com os documentos na mão, não entrou com a denúncia, eu entrei. Eu dei um prazo para ele não entrou, eu entrei. E a denúncia virou. Foi aonde teve o bloqueio de bens do senhor prefeito, que foi desbloqueada agora. Agora, desbloquear os bens não quer dizer que a ação civil foi extinta. Porque dentro de um processo legal, quando você faz a denúncia de fato, depois ela vira inquérito, depois ela vira ação civil, né? Dentro desse processo tem um trâmite legal. A partir do momento que se infringe esse trâmite legal, algumas coisas vão caindo por terra, até mesmo o próprio processo. Nós temos prova disso a nível federal. Sim. Infringiu o trâmite legal, absolveu.
Então, o trâmite legal, às vezes você fala, mano, você faz um monte de denúncia, não tá acontecendo nada, não vai acontecer nada. Às vezes não vai acontecer nada agora mesmo. Como aconteceu com o ex-prefeito Roberto Peixoto. Vai acontecer muito tempo depois. Mas nós não podemos nos calar, sabe por quê? Porque a próxima gestão que vier vai falar assim, opa, peraí, eu não posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero. É que nem quando as pessoas falam assim, Ana, boletim de ocorrência não adianta nada. Adianta sim, é estatística, você tem que fazer porque ali tem mais assalto, ali tem estupro, ali tem... E vão identificando nos bairros os índices de criminalidade. Então, é a mesma coisa. A população não pode se calar, só que ela tem medo. Então, para elaborar, e eu entendo, pelo medo, pela exposição e pelo trabalho. Lúcia, eu perdi minha vida. Sim, não faz mais nada. Eu perdi minha vida. Eu não saio, eu não viajo. Esses dias teve um amigo meu que falou até que eu fui grosseira com ele, porque ele veio me cobrar, falar pra mim assim, escuta, você tem que falar com o Ortiz, porque ele tem que tomar uma atitude. Eu não tenho que falar nada com o Ortiz. O que eu tenho que falar com o Ortiz? Primeiro, eu não sou imagem e semelhança dele. Eu não sou imagem e semelhança dele. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, eu faço as minhas coisas, eu tenho um enorme respeito por ele, pelo profissional que ele é, pelo prefeito que ele foi, pelas coisas que ele fez no município de Taubaté. Tenho enorme. Faço parte do grupo político dele? Faço. Mas ele não manda em mim, eu não mando nele. Ele não manda nas coisas que eu vou fazer, ele não determina. O Ortiz nunca falou pra eu fazer nada. Eu faço o que eu quero. E outra coisa, qual é o cargo público que ele ocupa hoje? Nenhum, né? Você vai cobrar ele de quê? Do que ele fez? Peraí, você assumiu uma prefeitura. Você não fez uma auditoria por quê? Pois é. Aí você identificou coisas erradas. Você não denunciou as coisas erradas do antigo gestor por quê? Você continuou com as empresas que você dizia que o antigo gestor tinha feito errado por quê? Você deu aumento para essas empresas por quê? Então, peraí, então eu não estava errado? Ou ele estava errado e você concorda com o que ele fez de errado, você está fazendo errado também? Pois é. Então eu não entendo. Meu cabelo tá pintado de vermelho, mas eu sou loira de nascença. Não tô entendendo. Me explica. Né? Ana, você tem uma equipe bacana que trabalha com você. Você está tendo alguma pergunta aí? Bastante. Então vamos lá. Bastante. Roseli Salvato, boa noite, Ana. Boa noite. O Rogério, boa noite. Boa noite. Naquela rádio eu assistia todos os dias de manhã e de tarde o programa. Ó, o Paulo Lanfranc falou que me assistia de manhã. Sim. E você de tarde. O Claudinho falando aqui, muito fera esse papo. Conheci a Lúcia na Secretaria de Desenvolvimento quando fui apresentar para ela as minhas ideias, um projeto de melhoria da cidade para o meu bairro. Fui muito bem atendido por ela, participei de programas na rádio com ela e admiro muito o trabalho dessa mulher. Parabéns, Ana, boa noite. O que fizeram com você foi um absurdo e a população tem mesmo que saber o que aconteceu. Porque onde há politicagem, há um rombo enorme e um prejuízo na cidade para o cidadão. Quem perde é o povo. Esse é o Cláudio Antônio falando para mim e para você. O Emerson Fernandes, ele falando aqui sobre a Rádio Cacique. Sou testemunha de tudo isso que a Ana está falando. Obrigada, viu, Emerson? O Luiz Oliveira, boa noite. O Emerson falando, dupla de peso, saudade de vocês, sucesso a todas, vocês merecem. Um bom companheiro que nós tivemos na Rádio Cacique, excelente, né? Companheiro. Uma excelente pessoa. A Isabel Marcondes, quem pôs o apelido deve ser bem novinha. Não é não, ela tem quase a minha idade. A Resistência fala aqui, boa noite, amigas, parabéns, Zarbiete, te admiro muito, tamo juntão. Sucesso na nova TV Vale pra você e pra Lúcia Pezella. O Alemão Borracheiro dando boa noite. A Resistência, ele falando aqui, o que podemos fazer para melhorar num futuro próximo? Num futuro próximo, há exatamente 63 semanas, acaba a gestão Era Saúde. Então, daqui a 63 semanas, nós estaremos com um novo governo. Então, no futuro próximo, o que precisa fazer é eleger, é realmente analisar quem tem capacidade técnica, tanto dentro da prefeitura
quanto dentro da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal é muito mais importante até do que o Executivo, porque se a Câmara Municipal é ativa, não existe um Executivo corrupto, não existe um Executivo que faça ilicitudes e ilegalidades. Né? Então, tô errada, Lúcia? Não. Resistência. Não temos candidatos a prefeito que tenham chance de ganhar em Taubaté, que não tenham rabo preso ou dívida com o partido ou com os nobres pares. Olha, os atuais nobres pares, eles estão rompidos com muitas pessoas, eu creio Tem não é? um rompimento em massa. Teve um rompimento em massa, né? Porque ligar a imagem ao atual prefeito é um rompimento. Luiz Oliveira, pessoal, bom trabalho, um trabalho sério, parabéns para vocês. Vocês vão ter muita novidade aqui no podcast. É verdade, Taubaté está endividada por pelo menos 20 anos. Não teremos crescimento real na cidade por um bom tempo. Dá um exemplo. Município de Cruzeiro. O município de Cruzeiro, ele foi devastado pela ex-prefeita Ana Karen. Faz pouco tempo. Devastado. E aí o prefeito Thales Gabriel assumiu. A cidade, ela não tinha certidão negativa. Ela não tinha CND. Ela tinha uma dívida absurda. Quando você não tem CND, quando você não tem certidão negativa de débito, você não pode receber repasse do governo estadual e do governo federal. Imagina a situação de Cruzeiro. Eu sou nascida em Cruzeiro, conheço o prefeito Thales. Nós crescemos entre aspas, juntos. A gente tem a mesma idade, te conhece há muitos anos. Ou seja, hoje Cruzeiro, ela conseguiu crescer. Sabe por quê? O prefeito Thales Gabriel, ele entrou e foi fazer o básico. Primeiro, mandou um monte de gente embora. Segundo, chamou os fornecedores e falou, olha, não tenho condição de pagar isso que ele estava pagando. Nós vamos ter que reduzir contrato. E teve que enxugar. Que é o básico. Básico. É o básico, é o básico. É o básico. É o básico, é o básico. Você entendeu? E ele começou a fazer parceria e pedir e fazer o que é o correto, fazer licitações corretas e não licitações milionárias, contar moeda, contar tostão. E hoje o município de Cruzeiro é um município próspero. Mas eu acredito que Taubaté, né? Eu vejo Taubaté, eu sou de São Paulo, Ana. Sou paulistana. Vivi 35 anos em São Paulo, depois eu tô aqui no Vale por mais 20, vai fazendo as contas, gente. Por mais 20 e tantos eu tô aqui no Vale. E assim, Taubaté é uma cidade grande, muito grande. E eu acho que Taubaté se recupera bem rapidinho. Como sim? Sabe você sabe por que ela se recupera bem rápido? Por causa do orçamento. Que é fantástico, né? É o terceiro orçamento. Só que você pode ganhar muito dinheiro. Se você não souber gastar, nunca vai ser o suficiente. E esse é o caso da atual gestão. O Estênio falando aqui. Ana, boa noite. Te acompanhava e acompanho quando consigo. Tenho duas perguntas como munícipe. Você não tem medo da política? Sabemos que é uma coisa suja. Me pergunto isso direto, viu? A Lúcia já me perguntou várias vezes. Eu vou falar, antes de eu responder, eu vou falar pra ela rapidinho. O que você faz por mim todo dia? Eu oro pela Ana todos os dias. E quando a Ana demora 2 dias pra me responder alguma coisa, eu fico preocupada e ligo pra Ana, falo, puxa, Ana. Dá sinal de vida, dá sinal de vida, fumaça, alguma coisa. Qualquer coisa, porque assim, ela se expõe de uma maneira que a gente não sabe quem tá do outro lado, né? Ou como as pessoas veem, ou como as pessoas interpretam, né? Você viu? Bem, eu vou responder. Olá, tudo bem? Eu vou responder. Se eu tenho medo? Não. Já falei isso pra Lúcia. Não tem, não. E a minha resposta pra Lúcia foi o seguinte, não, Lúcia. Por quê? Você é eterna? Você vai viver por toda a vida? Eu não sou. Eu vou morrer. Você também vai morrer. Sim. Todo mundo vai morrer. Ontem eu estava na igreja, o pastor falou, fica de pé, um pé na frente, outro atrás. Todo mundo colocou. Você tá com um pé na cova e um pé na vida, desde que você nasceu. Se eu vou morrer por causa da política, ou não, quem sabe é Deus. Cristina Kirchner teve a arma aprontada na cara dela, apertou o gatilho, não saiu bala. Né? Aquilo ali foi uma mensagem pra mim. Então, não, porque eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer quando eu falava
pro meu pai, eu vou ser uma mulher honesta. E quando eu estava no meu leito de morte mesmo, por causa dos meus rins, eu falei pra Deus, me dá uma chance. Só uma. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu vou ser uma pessoa melhor. E eu não vou recusar nada que o Senhor coloque no meu caminho, mesmo que seja difícil. E é isso que eu faço até hoje. Eu choro, eu fico sozinha, eu pago um preço alto, mas eu me comprometi. Outra pergunta dele aqui. Lê de novo essa primeira pergunta dele. Você tem medo da política? Sabemos que é uma coisa suja. A suja ela é, né? Então, será Mas que... não. Mas você tem medo de fazer política? Ou... eu penso assim, tem muita gente... Isso eu ouvi muito assim, ó. Eu não gosto de me meter em política porque a política é uma coisa suja. Então como que ela vai ficar limpa? Como que ela vai sair? Um dia eu falei assim, uma pessoa... Vou falar novamente. Aí na igreja, o pastor virou e falou, eu desisti da política, eu não quero mais saber porque ela é uma coisa suja. Mandei uma mensagem pra ele sem ele me conhecer. Falei, não, eu não sou suja. E eu não tenho vergonha. Um dia me falaram assim, pior raça que tem, jornalista e político. Eu falei, eu não, me coloca nessa baciada não, porque eu durmo com a minha cabeça tranquila. Então, enquanto as pessoas de bem se calar, os sujos vão reinar. E assim, a política é uma coisa inevitável, né? Você gostando ou não gostando, se achando limpinho... Eu prefiro falar do que me calar. Exato. Eu prefiro falar do que me calar. E a gente sabe que do lado de dentro dá pra fazer tanta coisa boa, né? Ó, você faz isso pensando na sua candidatura, Ana? Eu já fui candidata 2 vezes. Eu fui candidata em 2016, eu tive 450 votos. Pra mim foi uma surpresa, porque... eu não conhecia quase ninguém em Taubaté. Fui candidata a 2ª vez, tive 790 votos. Em nenhuma das duas eu perdi. Eu ganhei nas duas, porque nós elegemos vereadores e porque eu fiz parte do processo democrático de direito. Quando nós fazemos parte do processo democrático de direito, nós estamos construindo a história, nós estamos escrevendo a história, nós não estamos passando aqui apenas, passando aqui na Terra. Sim. Como que os meus netos vão me ver quando eu não estiver mais aqui? Quem foi a avó deles? Pois é. É isso que eu quero. É isso. O que a minha avó fez? O que a minha avó defendeu? Tem inúmeras matérias minhas. Eles vão ler as minhas matérias, eles vão ver a avó falando. O que vai ser a minha neta? O que vai ser o meu neto? Eles vão seguir o meu caminho, o meu exemplo? Nós somos exemplos para as pessoas. Inclusive dentro da minha casa, os meus filhos têm orgulho de mim. Agora, se eu faço pensando na minha candidatura, eu faço pensando no bem da população. Porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã, então eu não sei se eu vou ser candidata. Mas, eu também tenho um limite. Eu me comprometi que sim, vou sair candidata nas próximas eleições, mas é a última. Não vou mais. Não vou mais porque eu já estou com 47 anos, vou estar com 48 anos. Eu já trabalhei muito de muitas coisas. E assim, vou continuar no jornalismo, mas assim, ser candidata, eu não vou mais. Porque eu acho assim, 3 vezes a população teve a oportunidade, né, de me avaliar por 3 vezes. E avaliou e não foi o suficiente. Então, se não for o suficiente da próxima vez, tá bom. Eu contribuo na política, continuo na política, porque tá na minha veia, tá no meu sangue, eu gosto. Tanto que quando o namorado fala, eu não gosto de política, eu gosto. E é isso. É isso. Já teve namorado meu que falou pra mim assim, se você não largar disso, eu largo você. Então vai dar pra largar de mim. Pode largar. Porque eu gosto da política, gosto do jornalismo, gosto desse vucu-vucu. Então, muito bom. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. A Resistência perguntando, e a ABC Transporte? A ABC Transporte, na verdade, ela é uma vergonha. Uma vergonha principalmente para o atual gestor, que bateu tanto do peito falando que não ia renovar o contrato, que não ia fazer, que ia melhorar o transporte, renovou o contrato e ainda fez um aditivo, um reajuste. Um aditivo para mais, gente, né? Não é só o prefeito, é toda a equipe dele. Concordo, Alemão, você está certo, não é, Lúcio? Famosa iluminação de LED. Gente, a iluminação de LED, ela é uma realidade. Necessária, né? Nos municípios, ela é uma economia. Só que o que acontece? A iluminação de LED, ela sofre manutenção como todas as outras. E ela tem um dispositivo lá em cima, que é um drive. Esse drive que tem lá em cima, se você olhar
no braço de LED, você vai ver uma cabecinha lá em cima. Aquela cabecinha é um drive. Aquilo ali é um protetor, porque se tiver que queimar, queima aquilo. Por isso que tem que ter a equipe de manutenção, que é a equipe da Prefeitura Municipal. Então, até não dá conta. Aí o vereador bate no peito, sobe na tribuna e fala assim, tá queimando tudo, não era garantia de 30 anos, 10 anos, 5 anos, não sei o que. Ah, vai estudar, meu filho. Queimou o drive, tem que trocar o drive, tem que arrumar o drive. Porque o resto tá lá fora. É igual a régua. Sim, não tem a régua sim, que tem o sim. fusível? É a mesma coisa. Mas precisa conversar com o técnico que entende antes de falar. Eu fui buscar saber, eu não sabia não. Fui buscar saber e entendi. A gestão atrás de gestão deixando heranças indesejadas. Vai entrar no assunto. Indesejar, você está falando do CAF, né? Taubaté, incompetência de má fé. O mundo está acabando. A Maria Viana fala aqui, esse podcast vai fazer muito político da cidade surtar. Você acha, Lúcia? Ah, não tem motivo. A Lúcia é boazinha. Não tem motivo não, gente. Vamos falar de coisas boas, né? Vamos lá. A Vivi, vereadora da rádio, está acompanhando. O Estênio Morena, boa noite, vereadora. Eu não sou vereadora, Estênio, sou só uma jornalista, uma munícipe, uma cidadã. E agora eu e Lúcia Pezela junto no Pode Titia. O Denis Alberti falando aqui, ótima entrevista da Nova TV Vale, parabéns, Ana Paula. A Vivi, manda um beijo pra Lúcia, Vivi da rádio, manda um beijo pra você. Vivi, uma querida. Vivi, você vai ser a nossa entrevistada logo, logo. O Denis falando aqui, muitos cargos com altíssimos salários criados. Até a ex-prefeita da gestão passada tá pagando as dívidas do partido ou amarrando para a gratidão que vem. Ex-prefeita? Não tínhamos ex-prefeita, nós temos uma prefeita hoje, né? O Emerson fala aqui, Ana, você tem valor, não tem preço. É diferente. Essa foi a frase que eu usei para o vereador Marcelo Macedo quando ele pediu que eu parasse com a série Abandono, né? A Vivi falou, oba, eu vou sim. Lúcia, tem mais alguma pergunta? Adorei isso. Eu acho que assim, a gente tem que deixar um pouquinho para os próximos, Adorei isso. Para os próximos podcasts. A última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você, um jornalista, dono de rádio, veio ao ar e falou para todo mundo que queria te entrevistar. E essa entrevista nunca aconteceu. Eu sei que muita gente te pergunta isso e eu fui uma. Falei, pô, tô esperando. Que dia que você vai lá dar entrevista pro homem? E a entrevista não veio. Esse convite foi feito pessoalmente para você ou não? Só falou no ar? Ele só falou no ar, na verdade. O Marco Fenerich, da Rádio Jovem Pan, eu agradeço o que ele fez. Durante uma semana ele me defendeu dos ataques que o seu Silvio Salzoni fez na Rádio Metropolitana contra a minha pessoa, né? E eu agradeço muito o Marco pelo que ele fez. E ele falou várias vezes na rádio que ele iria me convidar. E eu fiquei sendo questionado o tempo todo por isso, até que semana passada uma pessoa me questionou, falou se eu tinha recusado esse convite. Quem me perguntou isso até foi o Vavá Beraldo. Sim. Gente, eu adoro dar nome para as pessoas, eu falo muito isso, presta atenção no que vocês falam comigo, porque eu não sou baú para guardar segredo. E eu não sou de confiança para coisas ilícitas. Se fizer coisa ilícita perto de mim, eu conto para todo mundo. Então ele me perguntou, eu falei, ô Vavá, eu não recusei não, ele não falou comigo. Ele não me fez esse convite. Pessoalmente não, ele falou no ar. E aí eu questionei o Marco. Falei, olha Marco, as pessoas estão me perguntando, fica bem constrangedor eu ter que me justificar de uma coisa que eu não é responsabilidade minha. Aí ele falou, não, o convite tá de pé, que a minha agenda é difícil, tarará. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem, é só pra você, eu acho que você deveria saber disso, então eu estou te falando isso. Aí ele falou, nossa Ana, obrigado por você ter falado e me agradeceu. Ele é muito educado, ele é muito fino pra falar com a gente. E aí ele pegou e falou pra mim assim, Ana, você não sabe quando eu te defendi, quantas pessoas me ligaram pra falar mal de você. Eu falei, normal. Eu falei, bem, as pessoas que falaram mal de mim pra você, Marcos, ou elas não me conhecem, ou elas não comungam do mesmo caráter que eu. Eu debato 631 cargos inconstitucionais, todos esses têm família. Eu sou oposição do prefeito,
da vice-prefeita e bato e faço contraponto de 19 vereadores, que todos têm 4 assessores cada um e cada um tem as suas famílias. Se todos esses ligaram para você, você teve mais de 3 mil pessoas te ligando. Então vai ser muitas pessoas mesmo. Fora a imprensa comprada, as páginas compradas, as pessoas que são aí, né, designadas a falar bem da atual gestão, não vai gostar da titia mesmo. Então bastante gente deve ter ligado para ele, atormentado ele. Só que assim, aí eu terminei e falei para ele, olha, se muitas pessoas te ligaram, é sinal que acusaram o golpe. É sinal que a titia conseguiu acertar de direita. Muito bom. Ana, eu queria ter te feito essas perguntas hoje, né? Para que as pessoas saibam quem é mesmo Ana Zarbieti, o que você pensa e principalmente assim, com que intensidade você pensa, né? Eu penso muito na cidade de Taubaté, eu gostei de estar dentro do governo, eu gostei de fazer o trabalho que eu fiz, apesar de ser muito extenuante, né? Quando você se enfia de cabeça, é muito trabalho, é muita coisa para mexer, muita atenção, porque você tem ali, quando você está dentro da gestão pública, você tem que pensar que você tem 330 mil clientes, né? Sim. Quando você está dentro do seu estabelecimento, tem lá seus 100, 200, né? Mas 330 mil clientes é uma coisa pesada. E quando você me chamou aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, essa entrevista, eu vim muito pensando o seguinte: eu penso que qualquer pessoa, para gerenciar uma cidade, para se candidatar, para gerenciar uma cidade e para dar resultado, ela precisa ter empatia, que é a capacidade de sentir o que a população está sentindo. Ela precisa ter conhecimento. Tem gente que não tem conhecimento do que é um SUS. Tem gente que não tem conhecimento do que é uma escola pública. Tem gente que não tem conhecimento do que é morar num lugar que não tem iluminação pública. Não tem conhecimento. Então não tem empatia, né? Então ela tem que ter empatia, ela tem que ter conhecimento e ela tem que ter uma vontade muito grande de realizar novos projetos, realizar novas coisas. E tudo isso contando o quê? Com um orçamento X, que não tem milagre, né? Esse orçamento não vai se multiplicar pelo nosso desejo, pela nossa mentalização, né? Você tem que ter aquele orçamento X. Enfim, e você, na tua trajetória, você mistura bastante, né? Quando você fala da vontade, da empatia, dos sentimentos que você tem por esta cidade de Taubaté, e quando você fala da parte técnica. Qual é a técnica, o que tem que ser feito para ser realizado. E eu acho que nesse podcast nós vamos falar muito disso, né? Do que deve ser feito e do como deve ser feito. E do que tem sido feito e do como tem sido feito. Eu agradeço você ter aceito o convite de dividir a bancada comigo. Então, todas as segundas-feiras, às 20 horas, estaremos eu e a Lúcia aqui e um entrevistado, ou de repente nós duas batendo papo aqui e trazendo solução, apontando problemas, num formato um pouco diferente da live, porque a live é eu e os munícipes e a gente entra numa guerra ali, né? A live é denúncia, A live é denúncia, é denúncia, né? E assim, eu precisava disso até mesmo para oxigenar um pouco para mim, porque a Lúcia é uma excelente pessoa. A Lúcia apareceu na minha vida num momento muito difícil, num momento que ninguém queria chegar perto de mim, porque poderia pegar uma lepra política danada. E perdi muitas pessoas e foi ótimo, porque minha vida passou por um coador e selecionou muitas pessoas. Esse deserto foi necessário. Eu quero agradecer a atual gestão por ter entrado com o pé e ter me jogado para fora. Isso me fez crescer como pessoa, me fez crescer como empresária, me fez crescer como mulher, me fez crescer na política. Isso foi maravilhoso o que aconteceu comigo, esse período de deserto e esse crescimento todo. Foi maravilhoso. Eu preciso agradecer a todos que contribuíram para me colocar para fora, porque foi a melhor coisa que eles fizeram para mim, né?
Mas assim, eu precisava de ter um oxigênio. Eu agradeço você por ter aceito, porque a Lúcia, ela vem para somar, ela vem para contribuir. Nós temos aí planos para Taubaté, para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E se Deus quiser, nós estaremos juntas e trilhando um novo caminho, uma nova história, tanto do podcast, tanto quanto informações, tanto na política, quanto no empreendedorismo. Sim. Que aqui não é uma palavra que aprendeu há pouco tempo empreendedorismo, porque a Lúcia é uma empreendedora a vida inteira, né, Lúcia? A vida inteira, e de sucesso. Tem um bar de sucesso em São José dos Campos, e infelizmente esse bar de sucesso em São José dos Campos não consegue emplacar em Taubaté por conta de políticas públicas ineficientes, né, que nós vamos abordar. Então, muito obrigada, Lúcia, pela ajuda. É muito importante ter você comigo, é muito importante ter uma mulher forte como você do meu lado. E nós vamos trilhar história e escrever muita história. Seja bem-vinda. E eu quero, né, motivar quem está nos assistindo, né, para que quando ver alguma coisa errada, fale, se manifeste, né? Traz pra gente, traz aí nas páginas da Ana Paula Zarbietti, que ela acompanha isso. E assim, o silêncio do bom faz mais estrago do que o grito do mal, né? Com certeza. Então a gente não pode ficar quieto. Tá? Muito obrigada, muito boa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. Estaremos juntas, né? Estaremos aí fazendo a nossa parte. Se hoje o que a gente pode fazer é trazer notícia, trazer informação, é o que nós estaremos fazendo. Exatamente. Eu agradeço a todos por estarem juntos conosco. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos. E na segunda-feira, o Pod Titia vai vir e vai vir, ó, quente. Durante a semana, nós passamos para vocês quem será o nosso convidado de segunda-feira. E aí, é Lúcia Pezella e Ana Paula Zarbietti. Vocês prestaram atenção? Pezella, 2 L's A. Zarbietti, 2 T's I. São 2 italianas entrevistando. E aí? Vai ser bom. Vai ou não vai? Vai dar o que falar ou não vai? Vai dar o que falar. Vai dar o que falar, porque olha, pra sentar na cadeirinha aqui, ou vem com solução, mas não vem com baboseira. Não venha com baboseira. Não venha com baboseira, porque aqui nós vamos conversar, mas pode ter certeza que será um podcast de conteúdo, não somente para apontar, mas também para trazer solução. Quem sabe a atual gestão assiste. Sim. E pega alguma coisa de bom. E aí trazer solução, trazer novas pessoas, né? Quem sabe surgem aqui mais candidatos a vereador. Quem sabe, né? Lúcia, e eu vou falar pra você, viu? A titia já pauta a Câmara Municipal e a Prefeitura, porque eu escrevo, porque daqui a pouco as coisas estão acontecendo. Graças a Deus. O Pod Titia vai pautar também. Vai pautar, vamos lá. Com certeza. Gente, muito obrigada a todos. Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada. Segunda-feira nós estaremos de volta. Até segunda. Até lá, se Deus Pai nos permitir.